São Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Grande e soberano Pai, ajuda-nos nesta tarde e abençoa a Tua palavra em nossos corações. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. O irmão Brana disse que Jesus tomou a mesma escritura e leu. Qual a escritura que ele leu? Ele leu Gênesis 18, né? E Gênesis 19. Ele leu estas escrituras para falar deste dia que nós estamos vivendo. Jesus pegou o livro de Gênesis, porque ele é o cumprimento de toda a escritura. Jesus veio para cumprir toda a escritura. Brana veio para revelar toda a escritura. Ele não veio cumprir apenas Malaquias 4, mas ele veio para revelar toda a escritura. Jesus veio para cumprir toda a escritura, porque toda a escritura focava nele. Toda a escritura era Jesus Cristo. Toda a Bíblia era Jesus. Agora precisaria de um profeta para poder revelar o que foi cumprido, porque não tinha sido revelado aquilo que tinha sido cumprido, né? Então era necessário um profeta para revelar o que tinha sido cumprido. Vamos falar sobre o grupo eleito e o sinal. Ele está falando aqui de Sodoma. Jesus falando com os seus discípulos, um pouco antes de cumprir-se a escritura da sua morte sobre ele começa a falar sobre Sodoma, né? Mas quando se fala em Sodoma, nesse dia, aí nós temos uma figura, Abraão. E quando nós temos Abraão, nós temos Elohim. E Elohim não veio só, ele veio acompanhado com 2 anjos, Miguel e Gabriel. E eles vieram em pele humana, eles vieram comendo, né, carne, bebendo leite, né? Eles vieram precisando de banho, precisando que alguém lavasse os seus pés. Abraão lavou os seus pés. E Jesus podia pegar outra escritura. Ele pegou a escritura de Gênesis 6, falando dos dias de Noé, pegou a escritura de Gênesis 18, 17, 18, 19, falando sobre os dias de Sodoma, porque aquela era a escritura do dia, era a escritura do dia. A escritura que nós lemos aqui hoje é a escritura do dia. É a escritura do dia que nós estamos lendo. Nós vemos que as igrejas hoje, eles pregam a Bíblia, né? Eles pregam bons sermões, boas mensagens, mas você tem que saber se é a escritura do dia. Existem tantos bons pregadores, mas tem que saber se são pregadores que estão trazendo a mensagem do dia. Que pode ser uma tremenda mensagem e não ser a mensagem do dia. Você pode escutar hoje um luterano, um pentecostal, e ele tem uma tremenda mensagem, dá gosto de ouvir, né? Mas se você vai examinar, não é a mensagem do dia. O que conta hoje é a mensagem do dia. Hoje tem se cumprido essa escritura. O irmão Branham, falando aqui nessa mensagem, faz referência, né, a São Lucas 17:30. Agora, por esses 2000 anos, o temos conhecido como Filho de Deus, Espírito, né? E no milênio ele será o filho de Davi sobre o trono. Conhecemos isso pela leitura das Escrituras.
Jesus foi filho de Deus por 2000 anos. Durante as eras, ele foi filho de Deus, Espírito Santo. Olha como o irmão Brana salta. Ele disse: mas no milênio ele será o filho de Davi. Será o filho de Davi. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo, da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Agora, note bem a maneira como eu disse em Lucas 17. E como foi nos dias de Noé, estavam bebendo, comendo, casando-se e dando-se em divórcio. Então, e em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, que no princípio estava lidando com os judeus, porém Sodoma era com gentios. Nos dias de Noé os destruiu com juízo de água, porém Sodoma com gentio os queimou. Isso é correto. O mundo gentil se queimou nessa ocasião, e assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será por água, mas por fogo. Olha, Jesus, quando leu de Sodoma, leu do mesmo Gênesis, de onde nós também lemos. Ele leu a mesma escritura. As pessoas pensam que Jesus só falou. Não, ele leu a escritura. Hoje, nós não somente falamos, mas nós lemos a escritura. Agora, Jesus estava lendo a escritura do seu dia. Ele leu Isaías 61, e quando chegou numa frase que não pertencia ao seu dia, ele parou. O dia da vingança do nosso Deus, que seria o nosso dia hoje. Glória a Deus. Quando o Filho do Homem se manifestaria outra vez. Que o problema das pessoas hoje é o véu. É o véu de carne. Eles não têm problema com a palavra, eles têm problema com o véu. Eles dizem que toda a palavra é a verdade. É como os judeus daqueles dias, usados por Satanás. Satanás dizia: não, a escritura está correta, mas o homem não é este. Isaías 9,6 está correto, 7,14 está correto, Salmo 22 está correto, Isaías 53 está correto. Mas não é este homem. Porque vamos examinar o seu nascimento, a sua linhagem, o Messias. Olha, aí ele começa a torcer a escritura. Você nunca parou para pensar que Satanás mexeu na tradução da escritura? Ele mexeu na Bíblia, ele mexeu na mensagem, né? Ele é sábio, astuto, ele é a serpente. Então ele disse: o homem não é este. Estamos aguardando um profeta. Escreveram no jornal no dia do irmão Brando, jornal evangélico que circulava em toda a América, mas o homem não é este. Então o problema das pessoas hoje é o véu. Eles não estão com problema com a mensagem. Eles têm carregam a mensagem, lê a mensagem, mas essas fitas do irmão Brana, esses livros, tem que estar em carne novamente. Porque quando ele aparece a Abraão, não apareceram livros para Abraão. Ele não enviou folhetos para Abraão. Não, ele não enviou CD para Abraão. O CD foi em carne. O livro foi em carne humana. Quando o livro veio para morrer, o livro estava em carne, era Jesus Cristo. Quando o livro chegou o tempo dele ser revelado, ele estava em carne, era Brana. (112). Agora note bem a situação daquele dia. Havia uma igreja natural. Como disse ontem à noite, né? Deus sempre se representa em três grupos: sodomitas, lotistas e abramitas. Hoje nós somos branamitas. Eles eram abramitas, outros eram lotistas. Estava em Sodoma.
Eles tinham também o seu pregador. E tinham os sodomitas. Considere isto, disse o profeta. E observe bem esta cena. Abraão chamou Elohim a essa pessoa com quem estava falando. Olha esse grupo. Agora tinha um sinal aí. Quando ele ouviu, onde é que está Sara, tua mulher? Mas quem que disse para ele que o nome dela era Sara? Vai, chama teu marido. Mas veja que é esse profeta. Tu já tivesse 5 maridos, que tens agora, não é teu? Aquela semente predestinada estava ali. Mesmo ela casando 5 vezes, não ia se perder. Era uma semente predestinada. Não importa quantas vezes ela ia casar, quantas vezes ele vai casar, ele é uma semente predestinada. Agora nós chegamos no nosso dia, o Messias novamente. Você veio de tal cidade, seu nome é fulano de tal. Não, era um profeta, não, era Deus em carne. Foi Deus em carne lá com Abraão, foi Deus em carne, Deus feito carne ali com a mulher samaritana, Deus feito carne aqui, no nosso meio nesse dia. O grupo eleito e o sinal. Foi Deus, o sinal é Deus manifestado em carne humana. Considere isso e observe bem essa cena. Abraão chamou Elohim a essa pessoa com quem estava falando. Essa palavra grega quer dizer o ser todo suficiente, o ser eterno. Encontramos a palavra Elohim. Em Gênesis capítulo 11 diz, no princípio criou Deus. Agora com a palavra grega, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Logo em Gênesis 18, Abraão lhe chamou Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que fez isto? Deus estava representando em carne humana e se assentou com Abraão e comeu do bezerro e do pão e bebeu leite. Isto era Deus mesmo, e até desapareceu ante os olhos de Abraão. Mas antes de se ir, lhes deu um sinal. Agora note bem, aquele sinal foi que, tendo suas costas para a tenda, agora há de se recordar que apenas uns quantos dias antes dessa ocasião, o nome de Abraão era Abrão e o nome de Sara era Sarai. Abraão quer dizer pai das nações. Agora note bem e encontraremos a cena da hora em que estamos vivendo, porque Jesus nos disse que antecipássemos essas condições. Já vimos que tudo demais tem estado correto. Agora vejamos o concernente à semente real, a ver que condição deve pronunciar. Agora vamos ver as condições do nosso tempo. A importância novamente do nome. Antes disto, o nome de Sara era Sarai, o nome de Abraão era Abrão. Agora o filho não podia vir com o antigo nome. Os seus não podiam ser revelados com o nome Jesus. Isaac não podia vir com Abrão. Abrão, ele estava estéril. Esse ventre de Sara estava fechado. Eles somente tiveram prazer durante anos, mas ela nunca se engravidou. Ele colocou sua semente numa serva. Ele colocou a semente na serva. Quem é que nasceu? Um Ismael, um luterano, veio um wesleyano, um pentecostal, mas não era a semente real, espiritual. O nome ainda não tinha sido cambiado, mudado. Então Isaac só veio quando o nome foi mudado. Isaac já nasceu
chamando seu pai de Abraão. Isaac não chamou Abraão. Quando Isaac nasceu e começou a falar, Isaac já falou: Brana, Abraão. Amém. Isaac nunca conheceu Abraão. A noiva do último dia, ela conhece o novo nome de Jesus, Brana. A noiva que nasceu nesse dia, ela não conhece o antigo nome que redimiu ela, que salvou ela. Ela conhece o novo nome. Amém. Que ele revelou. As pessoas estão enredadas com dualidade porque não conhecem o novo nome. Eles tiveram nascimento, nasceram de Agar, nasceram de Quetura, mas não nasceram de Sara, não nasceram da palavra do dia. Hoje tem se cumprido essa escritura. Agora veja, ele fez isso ante os judeus e os samaritanos, porém nunca ante os gentios. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. As outras nações carregavam o garrote sobre o ombro e adoravam ídolos. Não estava à espera do Messias, ele unicamente chega aos que lhe esperam. E agora devemos estar esperando-lhe. Porém, aqueles que clamavam que estavam lhe esperando, a igreja mesmo, quando eles viram esse sinal, disseram: o que eles disseram? Ele é um diabo, é um adivinho, é Beuzebu. Estou conversando lá na frente, mano, tá o som aqui dentro, fala para eles, né? Ele é um diabo, ele é um adivinho, ele é Beuzebu. Quando viram esse sinal, o que dizem hoje? Quando se ouve sobre novo nome, Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Toda ela tem que concordar. Amém. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no que vem. Agora veja, levanta-se nos Estados Unidos o cabeça do Concílio Mundial de Igrejas. Em Roma está a besta, o anticristo. E eles levantam contra o pequeno rebanho. Não levanta contra o grande rebanho. Persegue o pequeno rebanho. Não é contra o grande rebanho. Nos faz lembrar do livro de Esther. Amã, quando chegou diante do rei Assuero, sabemos que Amã era um príncipe muito honrado ali na Babilônia, ou na Síria, né? Ele era muito honrado. Amã chegou para o rei Assuero, ele tinha ódio dos judeus. Ele disse: existe espalhado entre os povos um povo cujas leis são diferentes, cujos costumes são diferentes, e diferente das leis do rei. Não convém o rei tolerá-lo. Existe entre os povos, entre as nações, um povo, uma gente diferente. Esse Amã tem que levantar-se no último dia e dizer: existe um povo. Nós também cremos nesse profeta. O povo vai dizer: nós também cremos nesse profeta.
E tem algumas igrejas da mensagem que já diz, não diz o profeta Brana, diz o reverendo Brana, na mesma linguagem do irmão William Souto Santiago, já diz o reverendo Brana. Nós não podemos falar muito de Brana, nós temos que trazer os pecadores, né? Já tem que encher a igreja, temos que trazer, depois é que nós mostramos o profeta para eles. Vocês prendem eles dentro dessa cadeia denominacional, depois dá o que quiser para eles. É a mesma coisa, prendeu o homem, bota na cadeia, depois dá o que quiser para eles comer. Está preso, tem que comer mesmo. Não, nós trazemos eles, depois nós mostramos o profeta. Não podemos ir de uma vez, não. São falsos, né? São falsos. E o concílio vem, Concílio Mundial de Igrejas, para achar o pequeno rebanho, que tem uma lei diferente, um costume diferente, uma doutrina diferente, uma mensagem diferente, diferente de todos. Você não vê? São mais de 2.000 religiões diferentes no mundo hoje, com a mesma Bíblia. São dezenas de grupos da mensagem com a mesma mensagem. Tem que haver um povo diferente. Tem que haver um original, porque os demais é cópia. Tem que ter o grupo de Abraão. Onde paramos aqui? Centro. Isso foi a semente real de Abraão. E essa semente real que veio por causa da identificação daquele homem assentado ali com Abraão, veio para provar que era o mesmo Deus, prometendo-nos, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem. O que é Filho do Homem? Deus manifestado no homem. Amém? Este é o dia em que se deve cumprir a Escritura. Observe as condições do dia. Observe a igreja onde o Filho de Deus. Observe o dia tão funesto. Observe todas as profecias. Agora uma coisa tremenda, nossos visitantes estão por chegar, se as condições são como em Sodoma. Houve 3 visitas nesse tempo. 3 homens sobressalentes enviados do céu. Conhecemos que isso é verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão e os outros 2 se foram a Sodoma, correto? Agora Abraão teve uma troca de nome. Agora, de Abrão a Abraão. Jesus teve uma troca de nome nesse tempo. De Jesus foi 2000 anos como Filho de Deus. E no entremeio de Filho de Deus para Filho de Davi, ele aparece novamente como Filho do Homem, porque a Escritura que foi cumprida tinha que ser revelada. Então Deus tinha que aparecer manifestado, segundo Lucas 17:30, no homem. Então ele tinha que ter um nome novo, porque o vencedor recebe um novo nome. Ele venceu a morte, o inferno, subiu ao céu, um novo nome. O irmão Brano até disse o que as pessoas iam dizer nesse dia. Que as pessoas iam dizer que, olha, não tem nada a ver com nome, número, né? Ele fala em várias mensagens disso, Jeová Jireh, segunda parte. Eventos modernos esclarecidos pela profecia, eu vou ler aqui. Mas tem algo a ver sim. Observe as condições do dia. Observe o dia tão funesto. Agora uma coisa tremenda, nossos visitantes estão por chegar. Se as condições são como em Sodoma, houve 3 visitas nesse tempo, 3 homens sobressalentes enviados do céu.
Conhecemos que isso é a verdade. Os três vinham para a tenda de Abraão, um filho. Um ficou com Abraão e os outros dois se foram a Sodoma, correto? Agora, Abraão teve uma troca de nome de Abrão a Abraão, é a verdade? Nunca em toda a história do mundo, até hoje, tem tido a igreja um evangelista cujo nome é Ham, H-M, Billy Graham. Um evangelista, olha aqui, Billy Graham, G-R-A-H-A-M, 6 letras, correto? Porém, A-B-R-A-H-A-M, são 7 letras. Estava diante dos Estados Unidos, estava diante da América, quando ele estava citando essa escritura. Quando Jesus estava lendo Gênesis ali para eles, estava diante deles, que o problema era o véu de carne, era o homem. É como Apocalipse 10, 8 a 11. É correto, as pessoas usam. Você pode ver que eles estão usando o Cordeiro, Senhor do trono. Há um novo nome, sim. Só que ele diz, não, o homem não é esse não. O homem não é este. Grã é com 6 letras, 6 sendo o número do mundo, do homem. Veja o que temos hoje no mundo, os mensageiros do céu. Algum homem hoje em dia sobre a terra que prega uma mensagem de arrependimento tão clara como Billy Graham? Tem havido um homem que tem um efeito sobre o povo como tem tido Billy Graham? Nunca. Tem havido tal homem na cena internacional. Billy Sunday e os outros foram conhecidos aqui nos Estados Unidos. Porém, Billy Graham é conhecido através de todo o mundo. Agora, irmão Branham chega diante de sua igreja, do mundo todo, para levantar um homem chamado Billy Graham, para levantar outro homem chamado Oral Roberts. 2 grandes homens. Ele falou de Moody, mas não falou tanto quanto falou de Billy Graham, de Oral Roberts. 2 homens. Hoje nós estamos aqui para falar dele. Mas temos que falar do João. Temos que ver o João do dia. Amém. Hoje nós sabemos, Billy Graham, Oral Roberts, os 2 anjos, Branham, veio como Elohim, Deus manifestado da carne. Elohim estava ali, conhecendo os segredos dos corações. Mas já é história. Nós temos que ver a história presente. Esses já são história. Glória a Deus. Nós precisamos da história, como Branham precisou da história para trazer as eras. Ele precisou de ler a história, precisou de ler até o Alcorão. Você nunca leu o Alcorão? Eu tenho ele. Tem no meu celular. Nunca viu o livro dos Mormons? O irmão Bruno foi ver o livro dos Mormons. Paulo disse para examinar tudo. Amém. De repente a sua comida, come que ele. A minha é 7 selos. Eu cheiro tudo, mas eu gosto deste. Amém. Leva. O Corão tem que ser para islâmico mesmo. Né? Olha. Onde paramos aqui? Tá. E vê você de onde os está chamando? De Sodoma. O teu companheirismo distribuído na igreja pentecostal, Oral Roberts, né? Porém, e o grupo eleito? Que classe de sinal deve esperar? Que devem ter? Aleluia! Mas acontecerá que ao tempo da tarde haverá luz. Hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido a promessa de Deus.
sabendo que isso é a verdade. Ele está aqui nessa noite, como foi naquela ocasião. Aí ele vem, eu sublinho, ele está aqui nesta noite, como ele estava lá com Abraão, como ele está com a mulher junto ao poço. Ele está aqui nessa noite. E nesse dia, ele não está aqui, está no ministério da esposa, ele está aqui. Amém. É o grupo eleito. Mas Deus não trabalha com grupo, trabalha com indivíduo. O grupo ouve o indivíduo. O indivíduo não ouve o grupo. O grupo ouve o indivíduo. Então o nome foi mudado. 276, primeiro selo. Veja, toda vez que uma vitória ganha ou algo se dá, o nome é mudado. 283. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor. Isso é verdade. Mas quando conquistou a morte, o inferno, e os venceu, subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Então não é mais Jesus. Não era mais Abraão. E os vizinhos dele? Sua igreja? Seu Abraão? Não, Abraão. Sara lhe chamou de Senhor. Abraão é o tipo da igreja que recebeu um novo nome. Amém. Porque o anjo que veio, ele já veio com um nome novo. Abraão recebeu parte do seu nome. Ele tinha o nome de Abrão. E ele recebe parte do seu nome. O Abraão não é tipo de Brana, é tipo do grupo eleito. Amém. Elohim é o tipo. Porque Miguel e Gabriel eram o tipo de Billy Graham e Oronote. E Elohim era o tipo de Brana. Amém. Graças a Deus. Então Brana. Gente, quando falando Brana, não estamos falando do homem, né? Do que estava dentro dele. Amém. O homem era filho de Charlie, de Eva. O que estava dentro dele, né? Maria custou entender o que é que ela deu à luz. Ela achou que era filho dela, mas não era filho dela, não. Era filho de Deus. Ela foi incubadora. Há uma diferença. Brana veio pelo sexo. Jesus não veio pelo sexo, porque ele tinha que morrer por nós. Então, nesse tempo, ele tinha que manifestar como filho do homem, mas não era para morrer por nós, era para nos revelar a palavra. Aí Deus cuidou do corpo, no qual ele ia se manifestar. Nós vimos as pessoas da terceira etapa pirata, que eles dizem, vem dois anjos, Billy Graham, Oronote, e o terceiro? O terceiro era Brana. Aí você pergunta, e o novo nome do terceiro? O novo nome de Deus era Brana? Ah, não, irmão, não, o novo nome é a palavra. O novo nome é filho de Deus, seu cego. Não. Palavra nunca foi nome. Filho nunca foi nome. O terceiro chamava Brana. Amém. Aqui, o primeiro chamou Billy Graham. O segundo chamou Oronote. O terceiro era Brana. Olha aí.
Ele recebeu, subiu às alturas e recebeu um novo nome. É por isso que grito da maneira que faz, não recebe nada. Será revelado nos trovões. O novo nome é revelado nos trovões. Nós temos aqui Laodiceia 38. Amém. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E quem é os 7 selos? Nascer do sol, parágrafo 201. Cristo é os selos. Amém. Quem abriu os selos? O 7. Você quer ver aqui? Quem abriu os selos? Não vou poder terminar porque o horário já foi. Quem abriu o selo? 276. Do 7º selo. Olha, aqui está aquele com o 7º selo, a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Ele disse que quando virou, que viu aquele anjo de peito estufado, aquele que tinha o 7º selo, ele disse, era coisa que durante toda a minha vida eu queria saber. Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas eles ficaram implicados, era com o 7º. Porque o 7º é que abriu os demais. Porque foi selando, até chegar no 7º. Aí depois vem selando. De trás para frente. Amém. Mas vocês não sabem o que esses têm significado. Por uma vez na vida. Preste bem atenção. 304. Primeiro vamos ler o 255. Vocês notem bem isso aqui. Vamos 304 primeiro. Eu estudava isso aqui hoje ainda. Isto mostra que é de Deus, porque veja, encaixa-se exatamente nas promessas de Deus, do final da mensagem. Note agora para a mensagem do fim do tempo. Este selo, não estes selos, este selo, afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos. Esse selo revelou os 6 selos. Amém. Amém. É detalhe. As pessoas, mas isso não tem importância. Se não tivesse importância, Jesus não lia o capítulo 61 todo. Ele leu, chegou na última. Parou. Quando chegou o dia da vingança do nosso Deus, ele não podia ler ali. Senão o mundo terminava. Tinha mais 2000 anos para frente. Veja bem, aquela frase era para ser lida 2000 anos depois. Quando ele começar, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia, antes de conhecer isso. E lembre-se, Apocalipse 10, 1 a 7, capítulo 10, 1 a 7, no final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. Estamos no fim. Olha, 255. 7, o número perfeito de Deus. Aí quando nós falamos do selo, aí os trovões têm que entrar, porque é o que está selado ali dentro, o mistério. Porque quando você fala nos trovões, o novo nome tem que aparecer. O Isaac não podia aparecer, o filho prometido, sem um novo nome aparecer. Porque quando ele viesse,
ele tinha que pronunciar um novo nome. Nós, aqui no Brasil, que recebemos a mensagem, nós já pronunciamos o novo nome. Não na primeira e segunda etapa. Na primeira e segunda etapa nós estávamos ainda com o nome da redenção. No ano 2000 nós já pronunciamos o novo nome. Amém. Porque nós somos o Isaac. Nós somos o filho prometido. A noiva palavra. Amém. Ela já vem com um novo nome. Ela nasceu da mensagem do dia. Ela foi gerada nessa mensagem. Ô, gente. Agora isso aqui assusta. Exatamente em sequência, 7 trovões soaram, um logo atrás do outro, como se estivesse soletrando algo. Note nesse tempo, João começou a escrevê-lo, ele disse: não escreva. Como se estivesse o quê? Soletrando algo. Pense o que é soletrar. Eu te darei, parado na brecha, um sinal eterno. Teu nome está escrito em toda esta montanha. Quantos picos existe? Ele 7. Quantas letras tem o teu nome? Brana não pronuncia. Quantas letras existem em seu nome? Deus perguntou. Agora, quando os trovões passaram no quarto, eles passaram soletrando, como se estivesse soletrando algo. Aí Brana fala assim, ó, B-R-A-N-H-A-M, N-A-R-R-I-O-M, B-R-A-N-H-A-M. Os trovões estavam soletrando. Amém. B-R-A-N-H-A-M. Agora veja a importância dos trovões. Ele dá a mensagem parado na brecha, viajando. O Senhor lhe chama, Bilipô dorme, nevando, ele suando. Te darei o sinal eterno. E ele, essa mensagem que ele fala do selo, é uma das grandes mensagens depois da revelação dos 7 selos. Te darei o sinal eterno. Então, quando esses trovões passaram, eram 7, número perfeito, Deus é adorado em 7. As pessoas dizem assim, olha, daqui um dia eles estão até batizando o nome de Brana. Ele tem medo do nome. Mas se o Brana dissesse para batizar, a gente já estava até batizado mesmo. Não é verdade? Se tivesse aqui que era para batizar, se fosse batizar 1000 vezes, a gente ia ficar o dia todo na água. Você vê que eles têm cuidado, hein? Daqui a pouco eu estou se batizando. Eu ouvi isso lá em Brasília, lá, no púlpito, até gravado. O pastor, qual é esse nome dele aqui? Ele disse, olha, daqui a pouco eu estou batizando nesse nome, orando nesse nome. Não é para orar, não é para batizar. Já tem o nome de Jesus para batizar. Já tem o nome de Jesus para orar, para expulsar demônio. Amém. Né? Porque Brana não morreu. Brana foi uma herança que Jesus recebeu. Foi o prêmio que ele recebeu. Depois da vitória, ele ganhou um novo nome. Foi o troféu de Jesus Cristo. Amém. Foi um novo nome, foi um troféu. Foi o prêmio dele. Glória a Deus. O vencedor recebe um prêmio. Amém? Um gentio levaria o seu nome, carneiro desse dia. Olha só que ele diz, eventos modernos que são esclarecidos por profecia. Mas para esse povo não adianta ler, eles não creem mesmo, eles são incrédulos. São sodomitas, é aquele grupo. Mas isso aqui eu estou lendo para a noiva. Amém. Deus. Eles não comem isso. Isso dá dor de estômago. Eles não suportam essas coisas. Começa a pregar santificação aqui na igreja para você ver. Isso aqui enche, gente.
Começar a pregar a santificação aqui, aplicar legalismo, isso aqui nem cabe. Tem gente que procurou uma igreja santa. Se a igreja de Deus é boa começar a batizar no nome de Jesus, está lotado. Já tinha pegado essa igreja unicista, mundana, e tudo dia já estava tudo lá. Começa a pregar a santificação, você vê. Começa a pregar liberalismo também, enche também. Só que a mensagem desse dia é a mensagem da esposa. Isso daí não é para encher. Agora veja agora onde estamos vivendo. Não estamos vivendo exatamente nesse tempo de Sodoma. Ele pergunta. Observe o mensageiro ao grupo de Abraão. Observe os números, as letras e a numerologia do seu nome. Você diz, não há nada de especial no nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso. Nunca deixe que alguém lhe diga isso. Que não tem nada a ver no nome. Por que ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara? Por que então? O irmão Brando pergunta, por que ele fez a mudança? De Oséia para Josué, por que ele mudou? Simão para Pedro, Saulo para Paulo, Brana para Brana, porque o nome de Brana foi mudado, tinha 6 letras. Seu pai foi no cartório e colocou o H. Porque ele mudou Simão para Pedro e todos esses outros. Está vendo? Sem dúvida que há, exatamente. Há algo nisto. Porque os trovões nos dão a fé arrebatadora. Amém. Parágrafo 75 do primeiro selo, né? E um novo nome tinha que ser conhecido nesse dia. Ele não podia ser conhecido no tempo de Lutero. Ele não podia ser conhecido nos dias nem do irmão Brana. Ele era para ser conhecido. Ele foi revelado, mas ele não foi conhecido. Ninguém saiu pregando. Depois tentaram pregar, mas não deram conta. Eles não foram chamados para aquilo. O povo da Índia tentou pregar, da África tentou pregar, da América Latina tentaram pregar, da Venezuela tentaram pregar, Porto Rico tentaram pregar. Mas eles não foram comissionados. Aí eles começaram a fazer coisas que não deviam. Usar esse nome para batismo, para orar pelos enfermos. Tinha que haver um ministério para trazer essa mensagem completa, para que as coisas pudessem encaixar, que é o ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. O irmão Brana diz que este nome só podia ser conhecido nesse último dia. Como, por exemplo, os nomes de Elvis Presley não era para os dias de Wesley nem de Lutero, nem para os dias de Paulo, nem sabia que existiam esses nomes. O nome de Adolfo Hitler tinha que ser conhecido nos anos 40, 30, 40, Mussolini, Hitler, Stalin, aqueles nomes eram para ser conhecidos naquele tempo. Estavam guardados. João viu na visão. Ele viu em parte essas coisas. Todos esses nomes que você vê na terra, eles tinham que ser manifestados nesse tempo. Aqueles nomes lá daqueles dias de Noé não é para hoje. Ninguém nem usa mais aqueles nomes. Olha aqui, 258, isso é mensagem. Eu estou falando aqui, mas o que está aqui? Essa expressão, se vocês tão somente conhecessem a numerologia da Bíblia e soubessem o que Elvis, o Rick, significa para a Escritura, exatamente como, porque Jesus, você diz, não tem nada a ver seu nome. Não tem? Esse nome não podia vir nesses últimos dias. Esse nome só podia vir nesses últimos dias para esta gente dos últimos dias. Esses nomes tinham que vir para o povo desse dia. Por que Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão
Então Sarai para Sara. Por que ele mudou de Saulo para Paulo? Por que ele mudou de Simão para Pedro e assim por diante? Veja você, certamente isso que significa algo. Esse nome não podia ser falado até este dia. Brana é um nome irlandês, mas com 6 letras. Foi falado na Irlanda com 6 letras. Com 7, só o céu conhecia. Só o céu. Com 6 letras. No 7, só o céu conhecia. Com 7 ele tinha que ser falado neste dia. No início do século XIX ele foi falado. Essa é a razão porque nós temos essa coisa infernal que nós temos na terra hoje, por causa de tais coisas. Toda a raça humana está corrompida, está perdida, veja. E essa é a razão porque está este nome, Abraão, significa pai de nações. Brana é pai de nações. Amém. Abraão era o tipo, a escritura que Jesus usou. A noiva tem a sua escritura desse dia. Eu não posso usar a escritura de Apocalipse 11, não é para o meu dia, não é para o dia da esposa, é para Israel, é para os judeus. Às vezes trazemos uma mensagem, mas muito boa, mas não é a nossa escritura, não é a nossa mensagem. Nós somos o grupo eleito. Temos que enxergar esse sinal nesse dia. Vamos ficar de pé. O tempo termina. Eu abri exatamente em Romanos 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso é entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperamos pelos outros, mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e as nossas falhas. Abraão nunca esteve em Sodoma. Elohim permaneceu com ele ali. Senhor Deus, Elohim está conosco. Aquele que existe de si próprio. Senhor, perdoa os teus filhos. Limpa e lava-os com teu sangue, que ninguém indignamente venha tomar a ceia, para não sofrer as consequências, Pai. Como diz a tua palavra, há muitos enfermos, muitos que dormem, mas que cada um possa se acertar-se diante de ti, acertar com seus irmãos. Eu te agradeço, Pai. Peço que nos ajude e nos dê sua graça, em nome do Senhor Jesus.